Reflexão sobre a oração. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a concede fartamente a todos. Tiago, capítulo 1, versículo 5. As Sagradas Escrituras são muito claras e nos mostram a necessidade de rezar, se quisermos alcançar a salvação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Jesus nos mostra que a oração é a condição para um diálogo direto em seu íntimo, pois é Ele que dá a graça de buscarmos cada vez mais a santidade. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Note que Jesus não disse nada podeis cumprir, mas sim nada podeis fazer. Com isso, quis nosso Senhor dar-nos a entender que sem a graça nem mesmo podemos começar a fazer o bem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não somos capazes de por nós mesmos ter algum pensamento, mas toda a nossa força vem de Deus. Em toda a Bíblia, Deus pede a nossa primeira hora para que possamos ter a graça de completar bem nossas atividades diárias. Vejamos alguns versículos. Abraão levantou-se muito cedo e foi para um lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Gênesis 19, 27. Amo os que me amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Provérbios 8, 17. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Marcos 1:35. Obedecendo a esta ordem, eles, os apóstolos, entraram ao amanhecer no templo e começaram a ensinar. Atos 5:23. Já é hora de despertares do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. Esses são apenas alguns de muitos versículos na Bíblia que nos convida a orar a Deus e a ter esse diálogo assim que acordamos. No livro Ensino e Êxodo, na página 247, Jesus aparece ao monge beneditino dizendo: Levanta-te mais cedo, dai-me a primeira hora do seu dia, venha a mim antes de qualquer coisa. Eu te fortalecerei para usardes bem as horas de cada dia, iniciando desta maneira. Eu te chamei para seres meu adorador. Todo o resto é secundário. Jesus nos chama a orar, conforme a Bíblia nos pede. Para o universo bíblico, a oração se faz antes do amanhecer. Não existe santidade sem oração. Todo homem e mulher de Deus é homem e mulher de oração. A oração sempre foi e será um combate contra a carne, o mundo e o diabo. Cada vez mais o estilo de vida moderno tem sepultado o espírito de oração na vida dos católicos. Quando muito um terço apressado ou uma leitura atropelada do Evangelho do dia, nunca como nesses tempos é tão necessário se programar para viver. Caso contrário, se tornarás gado de um pasto selvagem e pestilento, onde os predadores rodeiam por todos os lados. Nosso Senhor quer pastorear, conduzir, cuidar de suas ovelhas, e para tal é preciso obedecê-lo. A experiência vem comprovando quem não se adiantar ao sol para rezar e rezar com qualidade, pelo menos por 1 hora de relógio, jamais irá progredir no caminho de configuração a Cristo. Será sempre o mesmo, a mesma miséria e inconstância, isso se não retroceder às baixezas da outrora. Por isso, não dá mais para adiar, é urgente começar, recomeçar ou perseverar na oração de intimidades antes do amanhecer.
se possível, seguida da Santa Missa e uma boa comunhão e ação de graças. Este é um método infalível de santificação praticado por muitos santos e deixado a nós pelo exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse comentário foi tirado do texto do Padre Braulio. Vejamos que Deus nos chama cada vez mais para orar e estar em comunhão com Ele. Que nesse dia possamos ficar unidos a Deus e orarmos sem cessar para a nossa salvação. Que Deus te abençoe.